bem-vindos a mais um Religare, programa que te convida a discutir temas do nosso dia a dia, como sociedade, cultura, política, saúde, arte e tantas outras. Hoje nós vamos falar sobre família e sociedade, um tema que vem cada vez mais alcançando espaço de discussão. E para falar com a gente hoje, para ajudar a gente a refletir sobre esse tema tão importante, a nossa convidada é a Milene Soares Agrelli. Milene, ela é pós-doutora em Educação pela Unesp, doutora em Educação pela USP, especialista em terapia familiar e de casal, orientação sistêmica em psicologia da saúde, atua em psicologia clínica para criança, adolescente, adultos, idosos, famílias e casais. É isso, Milene? É isso mesmo. Agradeço o convite. Desde o nascimento, todo sujeito ele está inserido numa rede relacional, no qual constrói a sua compreensão de família, balizada pelo contexto sociocultural e normas que regulam o ideal de família. Sendo um sistema complexo que se transformou ao longo da história, a família é considerada por muitos como a primeira e a mais importante instituição organizada do mundo. Diante disso, Milene, é possível a gente dar um conceito de família? O que é família? Bem-vinda. Obrigada. Realmente, é a primeira instituição em que a gente se insere, é a família. E não é possível ter um conceito único, pelo menos, de família, né? A família ela é muito ampla. Quando a gente pensa em família, a gente tem que pensar de que local nós estamos falando. Se eu estou falando de uma família oriental, uma família indígena, uma família brasileira. Mesmo assim, é complicado para estar conceituando devido à diversidade. E agora, ainda mais, né, a gente tem que pensar o período histórico. Se eu for falar de uma família do século XVIII, é diferente de eu falar de uma família contemporânea. Então, é isso. Mas, assim, para tentar entender, né, o que é essa família, a gente fala que a família é um sistema aberto. Né, sistema porque ela engloba alguns membros, e aí os membros também são variáveis desses sistemas. Esses membros dos sistemas eles se comunicam, conversam, interagem, e aberto porque sempre tem pessoas saindo e entrando desse sistema, seja pelo motivo que for, né, ou porque foi para outro lugar, ou as pessoas falecem, outras nascem. Então, é assim que a gente entende a família. Existem várias formas de família hoje, né, Milene? Quais formas a gente pode nomear hoje? Eu sei que existem muitas, né? Mas, assim, quais são as mais próximas? A família mais conhecida que a gente tem, né, porque foi o primeiro modelo de família, que a família surge com a ideia de conservar os bens adquiridos, né? A ideia de herança, isso que faz com que a instituição família, como a gente conhece, né, seja constituída. E aí é a família nuclear, que seria o pai, a mãe e os filhos. Porém, a família ela vai modificando muito ao longo da história. E, hoje em dia, dentro da família contemporânea, a gente tem as famílias formadas por pai, né, e filhos, mãe e filhos, que são famílias homossexuais, tem as famílias heterossexuais, famílias com agregados, seja avós, tios que moram juntos, famílias com crianças agregadas, que aí, às vezes, um sobrinho que vem morar junto, algo assim, um primo. A gente entende como família a pessoa que mora sozinha também, ela constitui sozinha uma família. Por que essa necessidade de tantas formas de família? Justamente para assegurar os direitos dessa família, pensando nela dentro dos direitos que essas pessoas que estão ali, né, vão constituindo e precisam ser assegurados. Diante dessa nova forma, né, de entender famílias, como é que ficam as políticas públicas, né, para atender as demandas dessas famílias? Sim. Com relação às políticas públicas, eu digo que sempre que no Brasil elas foram muito bem estruturadas, né, pensando que a principal política pública no Brasil é o Bolsa Família.
justamente porque, apesar que as pessoas pensam que a maioria das famílias é constituída por pai, mãe e filhos, que é uma questão mais ligada à religiosidade, tido como uma família correta, não é a nossa realidade brasileira. A realidade brasileira é que a maioria das famílias elas são constituídas por mãe e filhos, né? Então, de fato, essas políticas públicas para famílias elas têm que ser dadas à mãe, que é como figura central de quase todas as famílias. Né? E é isso, assim, também a questão, quando a gente fala de casal, de quem vai ter o direito ao filho, por exemplo, se um falece. Então, assim, por exemplo, 2 pais, eles têm que ter assegurado que eles vão poder ficar com aquela criança caso o outro venha a falecer. Então, a gente tem que conhecer que existe essa diversidade familiar para poder assegurar que, por exemplo, alguém que adotou uma criança, ela não quer se desfazer daquela criança, e não deve, né, porque é o filho dela, por conta de que deles faleceram. Né? Então, o estudo sobre a família vem para assegurar que existe essa diversidade e que essas pessoas têm os direitos dela. Nós vivemos numa sociedade, num país democrático, laico, mas que é permeado por muitos preconceitos, principalmente nessas novas formas de família, Sim. Homossexual, principalmente. Existe alguma forma de discussões possíveis que a gente possa sugerir, né, para essa sociedade que, a princípio, ela entende a família como a instituição primeira, mas que muitas vezes acaba causando prejuízo justamente quando, né, essa família que não é dita tradicional, ela vem e ela merece o nosso respeito e ela merece ser tratada muito bem, né? Não existe uma forma correta de viver. Quando alguém pensa, essa é a forma correta, não. As pessoas vivem da maneira que é possível. Existe muito preconceito com as famílias homossexuais, mas ali existe o amor, existe a possibilidade de constituição de família e de cuidado de uma criança. Mas muitas vezes a família ela é diferente mesmo por conta de um falecimento, alguma coisa assim. Eu estava pensando assim, essa criança vai ter problema na vida porque ela não tem o pai, né? Isso não é real. Qualquer pessoa pode assumir a função da paternidade. A própria mãe mesmo, não precisa nem ser um homem, porque acha assim, eu tenho que arrumar uma figura paterna para essa criança. Não necessariamente. Essa criança ela precisa dos cuidados que uma criança precisa, da atenção, e não necessariamente precisa da figura masculina e feminina. Não, ela precisa de cuidado e amor. Tá? E isso vai fazer constituir uma família, esses laços, essa interação, que pode ser tanto essa família, como pode ser 2 amigos que moram juntos e que se entendem como família, pelo tipo de laço que constituíram. Então, se a gente compreender que não existe forma correta de viver, mas que a gente tenta viver da melhor maneira possível, e se ali existe interação, existe amor, existe respeito, tem uma família adequada. Acho que isso que é importante. Família adequada, criança saudável. Outra coisa que é importante pensar, que às vezes a gente escuta, que é a questão assim, a família desestruturada. Não existe família desestruturada, porque cada família tem uma estrutura. Se cada família tem uma estrutura, não existe família desestruturada. Né? Ela conseguiu aquela estrutura e dentro daquela estrutura que aquela família tem, a gente tem que procurar que seja adequado, né, para que ninguém tenha sofrimentos dentro dessa família. Aí uma família, por exemplo, que é constituída, que é nuclear da maneira que é tido como adequado, mas que trata seus membros com desrespeito, essa é uma família inadequada, mesmo com a estrutura que às vezes dizem que é correta. Socialmente aceita, exatamente. Né? Então, os laços afetivos eles são muito mais importantes e fundamentais, né, para a criação de uma criança, e não necessariamente os biológicos. Sim. Né? E a figura da mulher dentro dessas famílias? Porque a gente sabe que hoje muitas famílias são constituídas, né, só por mulheres. Muitas mulheres elas acabam exercendo vários papéis dentro né, dessa instituição. E muitas vezes a própria sociedade acaba também não só
deixando de lado, mas muitas vezes esquecendo que essa mulher ela exerce todos os papéis para poder garantir educação, para garantir saúde, né? Sim, a mulher ela tem se encontrado muito sobrecarregada com tudo, né? Nesse sentido, falta políticas públicas para que seja cuidada das crianças, eu acho, assim, né? Porque a mulher ela quer trabalhar, ela tem o direito, se essa é a vontade dela, mas se ela tem a vontade da maternidade, ela deveria ter mais suporte de uma política pública para poder criar essa criança, né? Então, eu acredito que o papel da mulher é esse nesse momento, de sobrecarregamento, e deveria ser criados mecanismos para que isso não acontecesse. Que a mulher possa escolher, né? O momento da maternidade, ela vai viver a maternidade, no momento que ela quer investir na carreira profissional, que ela possa investir na carreira profissional. Como é que fica a questão da religiosidade dentro da família e da sociedade? A religiosidade ela pode ser tanto positiva quanto negativa, né? Assim, se ela vem como uma forma de dizer a maneira correta de viver, como eu estava falando, ela vai prejudicar essa família. Como às vezes a gente ouve falando que você não pode viver dessa forma ou daquela outra. Porém, a religiosidade pode também ser algo positivo se ela vem para trazer afeto, questões morais válidas, né, dentro dessa família, porque a gente sabe que o principal local de passagem de uma religião é familiar. Os pais seguem uma religião e eles passam isso para os seus filhos. Mas essa religião vem para quê? Ela vem para ensinar padrões morais importantes, que é a não violência, esse tipo de coisa, ou ela vem para ensinar padrões morais apenas que tiram a liberdade de uma pessoa, que faz com que ela traga sofrimento para ela, e não é legal. Você atua com atendimento a famílias, né? Como é que você vê hoje, né, essas famílias que chegam para você? Como é que elas se encontram emocionalmente? Principalmente depois, né, que a gente passou por uma epidemia. Uhum. Eu atendo muitos tipos de famílias diferentes e casais. E assim, como são muitas famílias diferentes, são vários aspectos diferentes. Mas, assim, a gente está no momento de uma família, não só de família, de pessoas muito adoecidas mentalmente, né? Muita ansiedade, depressão, dificuldade de comunicação. Eu acho que a maior dificuldade no momento é a comunicação. Ficam filhos trancados nos quartos, onde os pais não sabem o que eles estão fazendo. Os pais têm dificuldade de chegar para conversar, têm dificuldade de conversar entre eles também. Às vezes, é uma comunicação falha, que eu percebo muito claramente, mesmo estando no mesmo ambiente, a dificuldade de se comunicar, também pela tecnologia, né? Cada um no seu celular, cada um no seu computador. Esse é um ponto interessante também, né? A tecnologia, ela vem muitas vezes para trazer alguém de fora, alguém que eu não vejo há muito tempo. Então, eu tenho acesso a reencontrar familiares que há muito tempo eu não vejo. Mas ela também vem para distanciar familiares, né? Para colocar uma família que vive dentro de um mesmo espaço em espaços totalmente distantes uns dos outros, né? Essa relação tecnológica, ela contribui para deixar essa família mais distante entre si? Sim, é isso que você falou. Ao mesmo tempo que a tecnologia me possibilita falar com alguém que está em outro país, às vezes que eu não teria contato, no dia a dia a gente percebe ela mais afastando as pessoas, principalmente os adolescentes, que eles já estão numa fase, né, de se descobrir, de se afastar da família para poder criar sua própria individualidade. Isso é importante, porém isso tem que ser visto, né? Como é que está sendo feito, monitorado, por quem é o cuidador desses adolescentes, dessas crianças. Até teve, assim, a gente vê casos na televisão de
crianças que acabam se envolvendo com violências dentro do próprio quarto e os pais não veem, né? Não acompanham isso. Então, isso é muito grave. Então, a comunicação é algo que tem que ser sempre trabalhado para saber o que essas crianças estão fazendo, quando é entre casal, como abrir a comunicação, ter coragem de falar certas coisas, né, que às vezes são difíceis, mas que é importante para que a família se mantenha. Eu não sei se é crença, mito, mas há uma fala de que criança não tem voz. Uhum. Criança que só obedece. Uhum. Né? Enquanto tiver um adulto por perto, criança não fala. Criança fala, né? Isso vem mudando bastante. A criança, ela fala, a criança ela coloca as vontades dela e isso já vem mudando. Porém, eu acho que tem que ter um certo equilíbrio, porque existem outras famílias que tudo quem decide é a criança. Né? Assim, a criança quer ir, a criança quer o carro, até o carro que a família... a criança quer esse carro, então eu vou comprar esse carro. O pai compra, é ele que vai usar, mas quem escolheu foi a criança. Então, nem a criança não deve falar, nem a criança deve tomar as decisões da família. Sempre é importante escutá-la, mas dentro do que é o papel dela de criança dentro da família. Precisa ter um limite, né? Sim. Milene, acho que a gente poderia ficar aqui falando, né, por muito tempo sobre família. Eu te confesso que, enquanto eu estava procurando material para a gente trabalhar, para a gente refletir sobre isso, eu percebi que eu entendo muito pouco de família. Né? E agora, com esse tempo que a gente está aqui, eu consigo refletir um pouco mais sobre famílias, né? Não é mais família, são famílias. Sobre a minha, sobre a sua, né? Sobre a de quem está escutando a gente. E eu acho que o mais importante é os laços afetivos. Não só sangue, mas afeto, amor, carinho, né? Então, que a sua família seja reflexo, né, do amor que vocês dão aos seus filhos, a você que nos assiste, que o amor seja reflexo sempre para uma criação saudável. Muito obrigada, Milene. Eu que agradeço. Por ter vindo aqui hoje, né, compartilhar com a gente. E a você, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Religar.